Estamos de novo aí com papo de esquina aí, Jones Diniz e a turma do... Tá pesado? Tá pesada, no tempo de 70, 60, 80. Não. Hoje uma partezinha sobre boate Santiago. Historicamente, a gente tinha boates como Quiriquiri, Cavalo Branco, Tonami, Caleche, Putz Bar, né? Então, naquela época era proibido a entrada menor de 18 anos. Né? Mas então, entrava todo mundo. Então, e também a opção se tinha boates nos clubes, né, no Grêmio, Sete, Ciclo Militar, União, além das reuniões dançantes nas casas e nas garagens. Né? O pessoal daquela época achava um jeitinho de se aproximar das gatas e dos gatos, como se diz. Né? E também uma prática na época, muita serenata também, que era também uma fonte de interação entre as pessoas. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho rápido e depois na sequência a gente vai falando sobre outras boates, tá? Tem umas picantes aí, que essa aí é mais perigosa de ser falada. Então, inicialmente, contando com o João aí, ele vai contar um caso do Tonamis e do Caleche, por favor. Tá. Sobre o Tonami, que era uma boate-bar, nós estávamos reunidos numa turma, domingo de tarde. Tá. Aí tinha um parceiro nosso que só olhava para fora da janela. Aí nós perguntamos para ele, eu não vou citar o nome dele aqui. Silvio Jauris, pronto. O Silvio Jauris, já falecido. Tá? Aí ele chegou e disse para nós, bem assim, não, eu estou olhando porque essas tardes parecem canhões de monotonia a bombardear nossa existência. Tá? E tem outra dele, tá? Quando ele dava serenata, ele cantava sempre a mesma música, bem assim, ó. Minha vida era um palco iluminado e eu vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões. E hoje, quando do sol a claridade do meu barracão, sinto saudades da mulher rola que voou. E tinha outra Fala do Caleche agora. Do Caleche. Tempo do seu dono da rádio lá. Não, o dono da rádio. Tempo que era do final de Jaime Pinto. Ele pôs era a base de Caleche, bar e boate Caleche. Ele pôs no banheiro uma estátua de uma mulher esculpida pelo seu Arno Gisler. Tá? E na parte íntima tinha uma folha de parreira. Tá? Aí ele bolou um negócio, porque todo mundo levantava, eram curiosos, né? Ele levantava a folha de barreira. Aí ele botou um fiozinho até a copa dele ali, no local que ele ficava, levantava uma luz, acendia uma luz vermelha. Aí todo mundo sabia que tinham levantado a folha de barreira. Era aquela gozação, né? Entendeu? Tá bom. Agora o Marquinhos aí vai falar sobre serenata, que era uma prática há pouco tempo atrás, saudável e se amanhecia tocando, né, e cantando. Então, Marquinhos. Justamente, aos amigos da Esquina Democrática, Papo de Esquina, nós vamos falarmos sobre serenatas. Nós, jovens, no final da década de 60, nós saímos na noite para darmos serenata. E tem um caso que se marcou. E esse casal, essa menina que a gente ia dar serenata, era na esquina do Ritter, padaria Ritter ali. E na primeira noite nós fomos com toca-disco, disco de vinil. O pai, que era o sargento do exército, quando ouviu a música, abriu a janela e nós ficou um balde d'água em nós. Terminou aquela serenata ali na hora. Mas o Zé Carlos, eu vou citar o nome dele, ele gostava muito dessa menina, e ela dele também. Passou-se um mês, nós voltamos lá e conseguimos permanecer durante diversos meses fazendo serenata
a ela. E final da década de 60 esse fato que aconteceu, e as músicas eram do Roberto Carlos, que foi o ano que o Roberto Carlos esteve em Santiago, 1968. E ele conseguiu conquistar essa menina e até hoje eles permanecem casados. Esse é o negócio. Seu Luiz, tem alguma consideração aí a respeito de boate Santiago? Não, nós vamos beber. Bom dia, os companheiros aqui de Papo de Esquina, tá? É interessante essa conversa. Não que nós, o mais antigo da turma que sou eu, porque o resto são meio novato aqui, né? Mas naquela época, você se lembra muito bem, tá? Os embalos de sábado à noite que acontecia nas boates de Santiago, que existia lá no Grêmio, existia no CEP lá, e o movimento sempre na grana, tá? E eu fico impressionado como é que naquela época, tá? Havia um movimento que hoje não existe mais isso aí. Que bom se voltasse tempo atrás, as boates antigas, foi citado os nomes aqui, de 2, 3, 4, 5, que existia aqui no centro. Naquela época enchia de gente, você se lembra muito bem, aquelas músicas antigas, os flashbacks, aqueles melhores que existiam na época, que existia até hoje, né, tá? Que animava a Noite de Santiago. Hoje eu pergunto para vocês, tá? O que tem a Noite de Santiago? Não existe mais isso aí. Que bom, e vou sair da boate e voltar no carnaval, tá? Que estão fazendo agora um grupo de pessoas, tá fazendo aí carnaval solidário, que só dá as músicas antigas, tá? E isso aí reflete, eu não vejo para ti, Zeca, Marquinhos e o Tuzi aqui, quando que vai voltar essa época? Ainda mais que a maioria está sendo pessoas mais de 50, 60, está acontecendo, né? Logo nós vamos tomar conta de novo. De novo, exatamente, tá? E começa por aí. Você começou o carnaval aí, depois nós vamos voltar nas botas e os embalos de sábado à noite aí da Jovem Guarda e flashback antigo. Tá? Mas tá isso bom. Aí. Nas próximas aí nós vamos trazer Formigão, TX, pessoal que... A cambada, cara. Vamos tentar também, o Barnabé não pode o Barnabé foi famoso, o tempo de boate. Mora em Florianópolis. Mas nós vamos trazer ele de aviãozinho. Vamos dar tchau então? Tá bom, até sábado que vem, João. Foi um prazer. Um abraço a todos.